Bom, vamos começando por aqui mais um podcast no Pod Acesso. Hoje nós estamos aqui com uma figura muito ilustre, uma pessoa muito bacana, é a nutricionista Priscila. A Priscila, ela me acompanhou durante um bom tempo aí, né, para fazer as minhas dietas. Ela é especialista porque ela também já foi atleta, né? Então ela me Sim. acompanhou durante um tempo aí, antes do meu acidente, e agora depois do acidente de novo. Só que agora é diferente, né? Agora nós vamos tratar desse assunto aqui, as nossas refeições, as nossas comidas aí, para quem está com algum problema na medula, né? Tem problemas de movimentação. Já já nós vamos entrar nesse assunto aí, você vai entender tudo. Primeiramente, eu quero que a Priscila se apresente. Priscila, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso canal. Tudo bem, obrigada, boa noite. Obrigada pelo convite. Boa noite. Que é isso? Ó, chegando minha esposa. Ó, gente, aqui o nosso podcast é feito em casa, tudo muito simples, né? Então, a minha esposa chegando do trabalho agora ali, ela vai aparecer ali na tela também. Tem a cadelinha que fica zanzando para lá e para cá aqui, né? Mas é isso aí. Vamos dar continuidade aqui. Priscila, se apresente aí, Priscila, fale a sua formação, né? O período que você tem de Sim, experiência aí nessa área, o que que você pode falar pra gente? eu sou nutricionista já há 14 anos, então eu atuo bastante nessa área esportiva. Já atendi o Anderson antes do acidente, então eu tenho bastante experiência já com atletas, né? Tanto ciclistas, quanto corredores, jogadores de futebol, fisiculturistas, principalmente também, que foi o esporte que eu também já sou ex-atleta também desse esporte. Então, sempre nesse meio, né? E agora um pouquinho desafiador, Um pouquinho mais porque, eu, desafiador, né? porque o Anderson é meu único paciente Lesionado, né? atleta. Então, assim, claro, muda algumas coisinhas, né? Sim, Não muito, mas algumas coisinhas na área de nutrição, na hora que a gente vai fazer um planejamento alimentar. Também sim, tem que pensar agora que, né, por causa da lesão, temos um gasto calórico um pouquinho menor do que antes. sim. Eu dei uma pesquisada assim na internet antes de. Internet você sabe como é que é, né? Mas ali fala que a gente chega a 30% a diferença do Sim, gasto, sim. né, Aham. diário que você tem, né? Porque você tem um gasto normal com o corpo, né, em repouso, sem fazer atividade, né? Tem aquele gasto lá, não sei como Exatamente. é que chama, É a taxa metabólica basal. taxa metabólica basal, isso. Aham. Então, quando a gente, né, fala numa situação assim, a gente acaba tendo um gasto bem menor. Sim, Então, tudo isso vai implicar, né, na tua preparação ali para as corridas, sim, né? Então, tudo isso vai impactar, no fim das contas, para a gente fazer um planejamento alimentar que seja de acordo com as suas necessidades, né? certo. Tanto em repouso quanto em atividade. Uhum. Mas me fala aí um pouquinho, você já foi atleta também, né? Já fui atleta. O que que você Há um bom praticava? tempinho Há um atrás. bom tempinho atrás. Sou ex-atleta de fisiculturismo. Ah, Isso foi em 2017. sim, E são esportes completamente diferentes, né? Porque no fisiculturismo a gente visa mais a questão de ganho de massa muscular, de conseguir uma simetria muscular ali, trabalha muito a questão estética em si também, sim, né? perfeito. A gente não tem tanto essa questão da performance, a gente acaba não se importando tanto, né, com a resistência, com a força, mas com os resultados que a gente está tendo ali com os treinos, Sim. diferente do Anderson, né, que para você a gente precisa Eu acho priorizar. fisiculturismo bem pesado, né? Eu acho bem mais pesado. Eu acho que a dedicação ela é muito maior, não é? Não, eu não diria que é maior. Eu acho que são objetivos um pouquinho diferentes ali quando a gente vai lidar, né, com essa questão da preparação, do objetivo final ali é diferente, porque no fisiculturismo eu não preciso necessariamente ser forte, né? O Uhum, meu físico ele tem que estar simétrico para a sim. categoria que eu for, né, É isso que eu nunca desempenhar entendi ali. nessa parte aí, sabe? O que que vale mais ali? É expor o músculo?
ter menos taxa de gordura? O que é o... Exatamente, é muito mais o estético, né? Quando você tá ali dentro de um padrão, de uma categoria, você tem que entrar, ficar o mais Hum, próximo possível, né, do que eles pedem ali, né? sim. E eu, por exemplo, eu competi na época na Wellness, então a gente tem, é um padrão de físico que foi criado para atleta brasileira, para mulher Uhum, brasileira. certo, Porque ele tem, normalmente nós temos a cintura um pouquinho mais fina, tem o quadril um certo. pouquinho mais largo, e dentro disso a gente também precisa ter massa muscular. Ah, entendi. Tá Tem certo. que estar com a musculatura mais visível. Mas, assim, para os nossos treinos, a gente não precisa necessariamente estar tão forte, Uhum. né? Isso não é o mais importante. O mais importante é o que a gente vai apresentar no dia do campeonato ali no palco, né? Então, às vezes eu vou estar fraca lá, então, por exemplo, no palco e Sim, tá tudo bem, desde que é, eu faça uma boa apresentação, né? Diferente do ciclista, diferente do lutador, por exemplo, sim. né? Então, vocês precisam estar fortes, vocês precisam Uhum, ter resistência, sim, né? Que isso vai além, muito além, né? é Então, é verdade. mais questão da performance ali mesmo. E o que você considera mais importante? O exercício ou a comida? Ai, os dois. Os dois. Não tem, um não tem como estar sem o outro. Um complementa o outro, é? Com certeza, com certeza, com É, certeza. quando eu comecei a consultar com você, né, aqui, aí eu trouxe a minha listinha de refeição para casa, né, a minha dieta. Aí eu até mostrei para minha esposa ficou assustada. Ela falou: Meu Deus, mas que tipo de dieta que é isso? Você vai engordar com esse tanto de comida que você vai comer, porque é muita coisa para comer, Priscila. Como que pode isso? Pode, pode, pois é. Aí o que que acontece, né? Às vezes a gente come menos achando que vai ter mais resultado, É, eu né? já sabia disso porque eu já sou atleta há Certo. muito tempo, já tinha nutricionista que me acompanhava e eu sabia que tinha que comer muito, né? É o dia todo comendo. Então, gente, não tem isso de passar fome, né, Priscila? Não, 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 não. Quando você faz certinho ali, tudo planejado, você Uhum, tem exatamente as quantidades que você precisa para determinado período do seu dia, para determinada atividade que você faz, né? sim. Então, às vezes ali uma refeição pré-treino, intra-treino, pós-treino, então tem todos esses detalhes. E a gente acaba trabalhando principalmente com a qualidade do que o paciente, dos alimentos, dos nutrientes que o paciente vai consumir. Então, por isso que às vezes come, assim, às vezes em maior quantidade, né? Maior E quantidade, aí né? você vai ver no fim das contas, são só as calorias que o teu corpo realmente precisa e vai utilizar. Você não tá consumindo nada extra. E a saciedade que dá essa comida que você come ali, que são nutritivas, é impressionante, porque chega uma hora que se diz, eu não aguento mais comer. Eu tenho que fazer outro lanche, meu Deus. Tá na hora de eu comer de novo? Acabei de comer e já Acabei de tem que comer de comer. novo. Então, o que é que faz isso que funciona, Priscila? O que você explica com essa situação, hein? Então, tudo depende muito. O que sempre vai me direcionar na hora que eu atendo o paciente, nos objetivos que a gente vai ter, a gente vai alinhar tudo isso juntos. Mas sempre a resposta do físico dele. Então, como que o físico dele está respondendo, se está dando resultado, se não está, se ele está tendo, se está performando bem na Sim. atividade que ele faz. Então, é isso que sempre vai me direcionar. Então, assim, tem gente que vai realmente precisar comer muito várias vezes no dia. Tem outros que nem tanto, né? Então é muito individual isso, né? Uhum. Mas para um atleta, meio que assim, a maioria, né, que precisa estar bem ali, tendo um bom desempenho, acaba comendo super bem, não tem realmente espaço para sentir muita fome ou para sentir muita vontade de comer coisas diferentes, porque não sobra. Não Não sobra, né? sobra espaço para isso. Não, Não, não aliás, não dá. Você quer falta, comer uma né? coisa diferente? Não, Não não, não falta. cabe, não cabe, não cabe, não. É impressionante, gente, como a gente fica saciado. É muita comida, viu? Muita comida mesmo. Se você comer direitinho, é fantástico. É É, as comidas certas, né? É isso, comer a comida certa, a refeição isso. certa. Eu acho que a gente come muito errado no dia a dia, né? Se você se largar aí, nossa, come no horário errado, come as
comidas erradas, né? Sim, E o pessoal fica muito preocupado com essa questão do peso, de estar gordo, né? O que que você acha mais importante, o peso ou a medida da pessoa? ai, sem dúvidas, bom, para uma nutricionista esportiva, né? Com certeza um percentual de gordura é muito mais importante do que o peso na balança. É, Então é isso que vai também determinar ali se o paciente realmente precisa ou não perder gordura ou não, né? Porque quando a é, gente está com percentual alto, independente do esporte que a pessoa faça, isso vai implicar na performance dele. Então, se eu tenho uma sobra de gordura ali, é um peso que ele não tá servindo para nada para mim, ele não tá gerando força, não tá gerando resistência. Então, é isso que acaba sendo pra gente, né, o maior parâmetro ali é. na hora de Eu vejo as pessoas muito preocupadas com essa questão de balança, né? E não é por aí, né? A não, balança às vezes não reflete aquilo que é realmente, né? Às vezes a pessoa tá mais pesada, mas ela tem mais músculos, né? Músculo exatamente. pesa muito mais que gordura, né? O peso em si né, meio que equivalente ali, só que quando a gente vai, o que acontece é que o músculo ele não tem muito volume, né? Então é isso que o pessoal se preocupa muito mais, porque o músculo Entendi. ele é denso, ele é pesado, mas ele é denso, não dá muito volume. Já a gordura não, né? A gordura ela dá muito volume, né? Não traz muitos, aliás, nenhum benefício, né? Além do É, estoque de energia. Então, isso que acaba incomodando. E o pessoal fica preocupado com balança, balança, balança. Mas, no fim das contas, não é só isso. é. E essa questão do estoque de energia é uma coisa, a pessoa, difícil a pessoa entender isso, né? Ela pensa, ah, eu tô gordo, então é só parar de comer. É só parar de comer que eu vou emagrecer. É assim? Não. Não é Mas só daí eu não isso, vou né? queimar a gordura que tá aqui sobrando, não? O meu estoque, não vou consumir o Tem que fazer estoque? isso de uma forma inteligente, né? Ah, é, né? Tem que fazer uma correção ali, né? Primeiro trabalhar ali dentro da qualidade da Sim, alimentação e aí você vai retirando aos pouquinhos, né? sim. O que realmente não vai te trazer muitos benefícios. Então, eu prezo muito por deixar o meu paciente saciado, porque se ele Hum, não sentir fome e ele também ter mais essa consciência na hora de se alimentar, trazer mais a razão ali, ele vai entender hum, se o que ele sente realmente é fome, se é só vontade de comer, por que que ele está sentindo isso, se às vezes é mais emocional. Então, hoje eu trabalho muito mais essas questões também com os meus pacientes, sim. né? Porque não é só ir tirando, 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 né? Normalmente quando a gente faz muita restrição, o pessoal tende a fazer dietas muito restritivas, e isso depois acaba sendo prejudicial, né? Porque a restrição, em algum momento, pode trazer algum outro tipo de compulsão, na verdade. Sim. Então, a gente tem que também pensar nessa prevenção de algum quadro de compulsão, né? Que é bem. Além da pessoa, eu acho que fica fraco, né? Fica fraco, eu creio Quando que a gente fala de atleta, sim, é, aí né? isso vai acabar com os treinos dele. A gente, a Fazer essa gente, restrição por conta, a de gente qualquer vê alguns jeito. famosos aí, assim, fazendo algumas dietas muito malucas, né? O que que você tem a falar sobre esse tipo de coisa, hein? Não adianta. Não adianta fazer a dieta, as dietas da moda, né? Dieta da lua, Essas dieta do sol, modinhas dieta do ovo, do só ovo, ovo, dieta. não. O ser É uma humano é muito mais loucura, né? complexo, É uma né? loucura, não é? Precisa de uma variedade muito maior de nutrientes para ficar É. em dietas dessa forma, né? Uhum. Principalmente quando a gente fala de atleta, né? Que nem no seu caso, você precisa ter uma boa variedade. Você precisa ter uma oferta maior de nutrientes. Ah, obrigado, meu amor. Ó, meu amor trazendo uma aguinha pra nós. Obrigada. Pois é, eu creio que é bem mais difícil também pra gente que é cadeirante, pra gente que é lesionado, essa questão do acúmulo de gordura, né? Principalmente eu, ó, eu tenho a minha lesão na T2 e o que que acontece? Eu não tenho controle de tronco, eu não consigo fazer exercícios, acaba acumulando gordura bem na região do abdômen, na barriga aí, né? E é uma questão muito complicada essa questão de você
da alimentação, né? A gente já tem que se preocupar com outras coisas, por exemplo, a questão das fezes, né? De funcionar bem o intestino, porque o nosso intestino fica prejudicado, já trabalha mais lento. Então, a questão do consumo desses alimentos mais que pri- Que privilegiam, ajuda. né? Que ajuda Aham. no intestino ali a funcionar direito. Sim, Eu acho que é muito importante e é bem difícil pra gente, viu? Bem sim, sim, sim. difícil. Qualquer coisa descontrola. Sim. É uma medicação que te trava, né? Se você tomar, a refeição muito seca, sem fibra, você acaba tendo muita complicação, porque vai congestionando tudo que por dentro, Sim, vai. é, a dieta é indispensável. E Uma boa eu, alimentação, eu né? creio que Hidratação, muda a vida, né? fibras. A Com hidratação, certeza, com a certeza. hidratação. Esse É o negócio primeiro passo para qualquer pessoa que quer melhorar a sua alimentação. Primeiro, aprenda a tomar água. né? Sem água, nada Como funciona. as pessoas têm dificuldade com a questão da água. Aham. Tem gente que passa o dia inteiro com um copinho de água, né? Aham, tem gente que Como não que sente consegue sede ou com... que só bebe outro tipo de líquido, né? Na minha rotina é bem comum, assim. Tem gente que passa o dia que só toma suco, chá e não bebe água, água, água. Pois é, a pessoa acha que é igual tomar um suco e tomar uma água. Não, não, não. Hã? De jeito nenhum, não substitui. A cerveja faz parte do líquido. Para alguns De é jeito nenhum. Socorro, né? socorro, né? Porque o tal do álcool também prejudica, né? Também extremamente tóxico, né, para o nosso organismo. Porque ele não foi feito, na verdade, pra gente consumir, né? Então acaba sendo bem tóxico, desidrata ao invés de hidratar, né? Então não adianta, tem que ser vários nãos assim e começar a fazer inclusão, na verdade. Eu gosto de falar e é muito isso. A nutrição, na verdade, ela é uma inclusão de bons hábitos, né? Então, voltando ali para aquele assunto, né? Ah, do intestino, é indispensável, muita água, muita água. Tem que ter mais alimentos Como com que funciona essa fibras. quantidade de água para a pessoa? É, uma regrinha meio que geral, assim, é de 35 ml por quilo de peso Trinta e por cinco ml dia. por quilo. Aham. Nossa. Mas assim, ó, pode, né, variar ali 35 para os pacientes que eu atendo, assim, que praticam atividade física, que tem acaba suando um pouquinho mais, tendo uma perda maior de líquido por conta da atividade, eu recomendo até 50 ml. Meu Deus, Então, eu sempre bastante, hein? jogo para mais. Poxa, é muita água, hein? 50 ml por quilo de peso. Sabe que não é? É tudo questão de hábito. É, questão de hábitos. Se você, por exemplo, pratica um esporte, sai, por exemplo, pedalar, nossa, bebe muita água. Muita, muita, muita água. Muita, às Não... vezes o que eu recomendo, às vezes tem pacientes que retornam dizendo que está tomando até mais do que o que eu indiquei, porque ele Toma sente a mesmo, né? necessidade, sente a sede. É E, incrível. e para quem não tem o hábito, né, ou está precisando aprender realmente a hidratar melhor, saibam que isso vai impactar diretamente também, tá? Na tua força, na tua resistência para o teu treino, para você poder fazer, né? Conseguir cumprir, às vezes, a tua prova ali completa. Muitas vezes vai precisar fazer também uma hidratação durante essa prova, né? Não só com líquido, mas com os eletrólitos ali também, que é perdido durante, né, o treino. E acaba que a água também E acelera o metabolismo, né? também, também. Ela ajuda em todo o processo celular ali, né? De absorção de nutrientes, de eliminação de toxinas. Então, para você emagrecer, para você ganhar massa muscular, para você performar, você precisa de água. Precisa de água, né? Vai dar até mais força. E o pessoal não sabe quanto a gente faz esforço para empurrar essas cadeiras. O esforço é muito grande, gente. Membros Sim, que não estão acostumados, né? Os braços, não está acostumado com isso. Você está trocando as pernas pelos braços, acaba que, meu, você gasta uma energia lascada. sim, tem toda essa questão, né? Tanto de ajudar nessa recuperação muscular ali depois Sim. da atividade, né? Quanto você realmente ir tonificando isso, garantindo que você tem essa energia para esses atividades, esses exercícios.
E são atividades diferentes, né, Ander? Porque você pedala, pedala, É, eu agora mandá-lo, né? Agora é com mandala, a mão. isso aí, isso aí. Mas é, o esforço é Mas muito maior. tem a parte de musculação também, né, que você tá fazendo agora. É, Então, são exigências menino diferentes. do céu, eu resolvi começar a fazer a musculação. Comecei na sexta-feira, daí. Não, no sábado. Fiz no sábado e fiz ontem. Mas eu tô com tantas dores nas costas. Gente, você não sabe o tanto de dor que eu tô aqui, ó, fazendo esse podcast aqui, ó. Minhas costas estão doloridas, doloridas. Minha coluna, minha escápula, ela não estava acostumada a fazer exercício. Nossa, é uma coisa absurda, viu? Não tem jeito. E eu vou descontar isso daí na comida. Não, a comida certa, né? Muita proteína, muito aminoácido, carboidrato bom, Sim. Eu estava fazendo algumas uma pesquisas na suplementaçãozinha internet a respeito também. dessa questão aí de vitaminas, suplementos, Sim, né, e vi que a creatina é um suplemento fantástico para gente, né? sem dúvida, é Como ela ajuda, indispensável. né? Indispensável. Gente, é o Aham. suplemento mais estudado na face da Terra, né? Sim, mais antigo. E que funciona para todos os casos, todas as pessoas. Outro dia eu vi que ajuda até na prevenção de Alzheimer, sabe? Sim, É exatamente. incrível os Alzheimer, benefícios da melhora a creatina. imunidade, ajuda Ó, na depressão. se você não utiliza creatina, principalmente você que tem esse problema que eu tenho aí de lesão e tal, ó, consulte um médico, um nutricionista para te receitar a medida certa. Que tem medida para tomar isso, né? Precisa, não é Sim, só sim. pegar e um por dia, não, não, não é Sim, assim. a creatina ela é fantástica, mas desde que seja, né, usado da forma correta, né, Sim. realmente, até para os atletas, mas para quem não é atleta também serve muito bem, encaixa muito bem. E até para, né, pessoas que já estão com uma idade um pouquinho mais avançada, é excelente para prevenir a perda de massa magra, para melhorar, né, a estrutura muscular. E assim, a creatina é um suplemento que você pode usar tanto nos dias que você vai treinar, quanto nos dias que você não treina também. Não precisa ser só para aqueles dias de atividade. Então, para quem usa, o importante é você usar diariamente, ter uma rotina com ela. É, né? E as mulheres também são muito beneficiadas pela creatina, né? Também, também. Então, Porque tem diferença de você passar dieta com um homem para uma mulher? olha, as maiores diferenças, assim mais gritantes, assim, em atendimentos, é que, assim, temos hormônios diferentes, né? Então, assim, normalmente nossas vontades e necessidades também são diferentes. Sim. Então, assim, tanto tem que tomar A muito mulher esse tem um problema com o cuidado. doce, né? Exatamente, porque a mulher, ela tem uma tendência a fazer um acúmulo de gordura maior do que os homens, Hum, né? E a nossa vontade doce normalmente é maior também. é maior, né? Aham, A nosso mulher quando tá paladar e a questão ansiosa e hormonal. tal, o que que ela ataca? É o doce, né? Assim, o doce, chocolatinho, né? A gente tem as nossas fases ali, uma TPM, que complica um pouquinho mais pro nosso lado, é um pouquinho mais desafiador. Então, assim, no consultório a gente tem que trabalhar bem diferente. Priscila, eu vejo assim que a nutrição, os profissionais da nutrição, eles têm alguns direcionamentos assim que eu vejo, né? Alguns trabalham numa linha, outros trabalham em outra linha. Tem alguns que são muito rigorosos, outros que são mais abertos às estripulias no final de semana, né? Sim, Então, como que é o seu método de trabalho, hein? olha, é que assim, como eu falo que assim, o que eu passo hoje para o meu paciente é o que eu consigo captar dele ali em consultório. Sim. Também do que das preferências dele, eu prefiro trabalhar muito mais Ele tem que contar personalizado. uma historinha. Tem que me contar a vida dele para eu poder entender e conseguir encaixar dentro do perfil dele ali. Aham. Porque é um desafio, né? Não só para ele, Sim. mas para mim também. Ele conseguir atender ele da forma que ele realmente precisa, né? Pra gente chegar no mesmo objetivo ali. Certo. Então, assim, como eu já tive essa experiência com os atletas, né, de passar também por essa fase, né, sendo atleta,
Então, é fantástico. Mas tem pessoas que lidam muito bem com isso, tem pessoas que já não. Sim. Tem pessoas que preferem, gostam mais de umas dietas mais flexíveis. Então, eu Uhum. procuro atender meu paciente dentro do perfil A dele. questão da bebida alcoólica, você é daquela radical que nenhuma medida é boa ou Não, eu sou mais a favor do equilíbrio. equilíbrio, Do certo? equilíbrio. Então, se o meu paciente ele quer ter um estilo de vida mais saudável, a gente Uhum. consegue isso, Sim. equilibrando, né? Não precisa ser Ele zero tudo. consegue tomar uma cervejinha no final de semana, uma Tudo, taça de tudo bem vinho, negociado. tudo bem negociado, né? Eu creio que esse esforço que você faz de segunda, a sexta-feira é muito bom, né? Sim, Mas você bota tudo a perder no final de semana se você pisar na bola, né? Você exatamente. perde uma semana de esforço, de trabalho duro, em 2 dias, né? Sim, é aquela questão, a gente tem que trabalhar muito o nosso mental também, né? Uhum. Então, eu normalmente até não indico final de semana livre, dia inteiro livre, não, eu Entendi. coloco ali refeições livres para o meu Ah, uma paciente. refeição e tal. Depende, Ah, aham, entendi. depende de uma até três refeições livres, tudo isso bem Uhum. combinado, né? Uma vez por Sim. semana, ou a cada 15 dias, a gente vai Uhum. entrando nos acordos ali, né? É, porque senão chega o final de semana, o cara come batata frita É, e hambúrguer depende. de cedo até de Aham. noite. Não, e assim, tem gente que o final de semana começa tipo na quinta, sexta-feira, Ô, final de semana, né? né? Meio prolongado. Meu Se Deus. começar ali na sexta, que seja a sexta, daí é o Ainda sábado mais e o é o pessoal aqui domingo, que a gente mora perto são da três praia, dias. desce pra praia, é camarão, é lagosta, é, né? Meu Deus do céu, Caipirinha, caipirinhas, né? cervejinha e assim vai, né? Meu Deus, E é. aí, se a gente for considerar isso, se for pensar, né, tipo, 2, 3 dias na semana, às vezes Uhum, você extrapola as quantidades de sim, calorias realmente que você deveria ingerir daquela semana e acaba que você não tem resultado, né? certo. Então, tudo tem que ser um equilíbrio mesmo. E também você gostar do plano alimentar que você está fazendo, né? Porque Uhum. também não adianta fazer uma dieta que você não consiga manter isso, É, não seja sustentável. na verdade não é bem uma dieta, né? Na verdade é uma troca, né, por um estilo de vida melhor, né? Isso, Mais aham. saudável. Algo que não é você fazer um mês e vai emagrecer e você vai voltar a comer tudo Não, de não, novo. não tem prazo de Não validade, tem né? prazo de validade, não, né? Isso tem que ser uma mudança para o resto da vida, né? Exatamente. Tem que mudar o seu estilo mesmo de se É igual a alimentar. pessoa ir para academia, né? Ela deixa para ir. Tá chegando o verão, eu vou para academia, Aham. né? Daí dá aquele gás, né? Finalzinho do ano só, emagreceu, foi pra praia, curtiu, E não aí adianta. depois chuta o balde, né? E vai Isso, buscar só no final do próximo ano. isso tem que ser uma coisa que é pro resto da vida, né? Não, não É, tem como você tem, deixar. tem que aprender, né? Para você Tem também que gostar aprender. disso, você tem que se conhecer também, É, né? Saber o que você está disposto ou não a abrir mão um pouquinho, né? Fazer esse equilíbrio. sim. Você também tem que buscar prazer e buscar fazer o que você gosta, né? Na tua alimentação ali, mas também procurar coisas que sejam mais nutritivas, né? Que Uhum. realmente vai te trazer um bem-estar, um conforto maior também, né? Principalmente as mulheres, né? Às vezes, ai, vai vestir uma roupa, tá se sentindo bem com ela, tá, né? Isso mexe muito, essa questão também da autoestima, né? Que pra mulher é importantíssimo, não só pra É. mulher, né? Os homens O também. pessoal reclama Isso muito de também é tempo. Ah, eu não saúde. tenho tempo. Gente, se você não tem tempo hoje para praticar um exercício, você vai ter que ter tempo para se cuidar no hospital, internado, né? Consulta médica, vai ter que gastar para se tratar. Gente, é muito mais fácil você começar a cuidar da saúde, né? Começar a cuidar da Sim, alimentação, prevenir já, né? prevenindo isso, né? Sim, É porque você tem que pensar ali na frente. sim. Você vai ficar mais velho. Tem que se cuidar por amor, né? Você tem que Não ter uma qualidade esperar, de vida quando você ficar mais velho, né? não esperar É. chegar e ficar, às vezes, né, doente pra correr atrás. Então, depois de ficar doente, talvez nem tenha mais como correr atrás. Por exemplo, uma pessoa que fica com problema cardíaco, ela já não consegue mais fazer um exercício. E aí, o que que ela vai fazer? Né? Sim. Ela está caminhando pro final, né? Caminhando pro final. E com uma péssima qualidade, né?
E sofrendo, tomando medicamento, Não, né? Não é fácil. exatamente. E até mesmo medicamento, né? Hoje a Hum, gente vê também muita gente, tem muita gente que é muito apegada ao medicamento, é. né? Mas o medicamento sem uma boa nutrição, ele não vai funcionar Não, né? tão bem quanto deveria. É verdade. Ah, e quando você tem uma boa alimentação, você não vai precisar da medicação. Porque o corpo não funciona direito, né? O corpo não Exatamente. tá funcionando direito. E a questão das consultas, você trabalha só consulta presencial, você faz online, você tem uns protocolinhos, tem, Ai, tenho várias, várias opções. é, Tenho as consultas presenciais, sim. tenho também as consultas online, Hum, tenho também o método de emagrecimento, né? Mas tudo também acompanhado, que daí ele também funciona online, mas sim. é um método já testado e validado, tá? Uhum. É um método bem exclusivo, que eu também já coloquei toda essa minha experiência ali no método para trazer realmente o que mais funciona. Ó, você que tem preguiça de ir, né, no consultório, gente, faz pela internet, pelo telefone, gente. Pode ser, Videochamadas sim, eu tenho. resolve, resolve. Exatamente, eu atendo bastante online hoje, É, né? tá? Porque Aham, a tenho correria bastante. das pessoas, infelizmente, hoje é muito grande, né? Sim, aham, eu tenho bastante pacientes assim que às vezes por causa da rotina mesmo, ou Sim. porque mora em outro estado, outro país, e a gente acaba, né, a gente tem essa Uhum. facilidade agora, Certo. né? Ainda bem, eu gosto muito do presencial, eu gosto de conhecer meu paciente, mas assim, ó, confesso que tem pacientes do online que parece que eu já conheço eles, porque você vai tendo um contato Vai assim com o tendo paciente, contato, né? né? É Parece que eu já verdade. conheço pessoalmente, e dá pra fazer um trabalho excelente, assim. Eu vou deixar seu contato na descrição desse vídeo. E depois que eu editar também eu vou colocar aí na tela. E vai aparecer para você na tela aí os Legal. contatos da doutora Priscila. Para você que quiser fazer uma consulta online aí, né? E dar início ou prosseguimento, não sei, na sua vida mais saudável alimentarmente, né? Isso aí, isso aí. Se você quer emagrecer, se você quer performar melhor no esporte que você faz, se você quer um resultado mais estético, se quer só ganhar massa, se você. É, tô me afogando aqui. Enfim, é, a nutrição pode contribuir muito. Eu creio que a nutrição é a coisa que mais muda a vida de uma pessoa. Porque, gente, eu vou falar pra você, não tem coisa melhor no mundo do que você chegar na frente do seu guarda-roupa, escolher uma roupa, vestir e ela cair bem em você. Você olhar no espelho, né? Gente, é coisa Sim, maravilhosa. sim, não é só isso, né, Ander? Se a gente for pensar, é tão gostoso você poder fazer suas atividades, né? Se Você abaixar pra pôr um calçado, sim, você que agora, né, competiu recente, você conseguir concluir sua sim, prova, conseguir concluir não uma é prova, excelente? Sem sofrer tanto, né? Você perceber que teu corpo está se desenvolvendo, ele está respondendo, né? O que era difícil agora é fácil para você, porque você está vendo que você está é isso dando mesmo. o combustível certo para ele. Subir uma escada, Uhum. até o trabalho fica melhor, não é? Tudo Sim, se sim. desenvolve melhor. Subiu. Aham. A qualidade de vida da pessoa, ela Sobe muito sua qualidade de vida. melhora muito, né? Aham. E eu creio que só basta querer, gente. Não tem muita enrolação. Você está enrolando aí por quê? Não tem que E não enrolar. precisa ter medo, né? Não Claro, precisa ter medo, porque a Priscila não assim. morde, ela não bate, né? Não, bate, Não. bater ela bate, sim. É, de vez em quando. Tô brincando. Dá uns puxão de orelha, né? No Nossa, puxão máximo. de orelha, uns puxão de pele. Ah, falando nisso, é aquelas medidas que tira. Pra que serve isso? Aham. As dobrinhas É, cutâneas. dobras cutâneas, né? As dobras cutâneas são. Nossa, são ferozes, né? Essas sim são malvadas, Pra né? que serve isso? Eu Na não trouxe o meu realidade. adipômetro, mas ele é o dedo duro. Ah, ele é o dedo duro. Se o paciente não me contar que ele não fez a dieta, o adipômetro conta. Ó, tem gente perguntando aqui qual que são as frutas mais indicadas para digestão. Da digestão, excelente, Ó, assim. Jadiel. Não pode faltar abacaxi, mamão.
O abacaxi, inclusive, até o pessoal que gosta de abacaxi, é sempre bom comer com aquele miolinho que ele tem, sabe? O miolinho, eu Aquele jogo isso fora. miolinho, normalmente o pessoal joga fora porque não tem muito gosto, né? É, ele é meio duro, né? Meio sem graça. É, Ah, mas dá pra aproveitar tudo do abacaxi, na verdade. Você é. lava bem lavadinha a casca dele, pra Hum, fazer chá, que também é o chazinho é excelente muito pra gostoso, né? digestão. Eu Aham. amo chá. E o restante você come tudo, come ali a bordinha dele e come Hum, principalmente o miolinho. Ali a gente olha. vai ter a bromelina, Hum, que é o que ajuda bastante na digestão, principalmente de proteínas. é. Então, quando você for comer carne vermelha, come Uhum. uma fatiazinha de abacaxi também. Olha. Vai ajudar na digestão. Ah, aquele abacaxizinho assado, então na churrasqueira faz É, bem. sem açúcar. Sem açúcar, A só com canela a pode, o canelinha, né? açúcar Sem não. açúcar, né? É, tem razão. O tal do açúcar é um veneno, né? O açúcar é. Desde que eu tirei o açúcar da minha vida, nossa, mudou muito, mudou muito, muito. Ah, mas. E eu acostumei, não consigo com açúcar em nada. Aham. Doce também, nossa, pra mim me faz mal. Deixa pra esporadicamente, né? Em alguma É, ocasião especial, ali, uma sim. comemoração, uma festinha de aniversário, alguma coisinha assim, O povo né? fala, ah, Mas tomar pra café. Como é que rotina, toma café sem açúcar? Gente, depois que você aprende a tomar café sem açúcar, você não consegue. Você coloca açúcar, meu Deus, você passa mal. É ruim. não perde o gosto do café, Perde o né? gosto, é. Porque o café verdadeiro, ele tem um sabor tão bom, né? Sim. Esses cafés que compra no mercado aí geralmente não são bons, né? Mas você toma um bom café, Aham. o sabor é delicioso. Não, Ele já totalmente tem um diferente. açúcar natural dele, né? Aham. E engraçado que essa E questão treinar o paladar, né? é Isso treinar o tudo é muito do paladar. hábito também. Essa questão do sal também. Uhum. O sal é outra coisa também que ela é complicada, né? Sim, tanto o sal quanto o açúcar, quanto mais você consome ele, mais você quer consumir. Uhum. Porque daí o teu paladar vai se adaptando tanto que às vezes tá super salgado, tá super doce aquele alimento e você quer mais, mais, mais. Mais, sempre mais, né? Então, então assim como você treina ele, educa ele de uma forma negativa, muitas vezes sem querer, você também consegue fazer essa regressão para você poder educar teu paladar para sentir o gosto verdadeiro, real do próprio alimento. Uhum. Então, é isso que a gente faz com a questão do café, quando tira o açúcar, né, para a Sim. pessoa aprender a degustar esse café, aprender a sentir realmente, né, todo o sabor que ele tem ali, um bom café, né? Um bom café, exatamente. Com Os- o vinho, a mesma coisa. Com as frutas, a mesma É, coisa, né? né? Então, aprender a sentir o doce da fruta, às vezes, Gente, eu como algumas frutas e eu acho doce demais. Meu pai do sim, céu, tem fruta que é muito doce. Manga, por exemplo, meu pai, como a manga é doce. sim, sim. E ela é calórica, né? Aham. E é engraçado que depois que a gente se acostuma a não ter mais o açúcar na nossa Uhum. rotina, às vezes que nem, às vezes se você for tomar um café com açúcar, Ah, eu não você não consigo. Não consegue. Não, consigo. fica extremamente Não consigo. enjoativo. Outro dia eu não lembro onde que eu fui, o pessoal me serviu um cafezinho, eu esqueci de falar que não tomava com açúcar. E daí colocar, veio com açúcar, eu tomei um gole. Meu Deus! Falei, ó, gente, desculpa, não consigo. Não dá, não vai. Não vai. Aham. É incrível. Outra coisa também que eu aprendi é o sal na comida, reduzir muito, porque o tempero em si na comida já salga. É incrível como o tempero salga a Sim. comida. Então, os Aham. temperos que a gente usa, né? É mais Orégano, saboroso, né? salsas, Uhum. cebolinha, pimenta. Gente, como fica saboroso e ele tem um sal próprio, né? É Aham. incrível como você reduz o sal. Sim, sim, sim. O sal, ele, a gente pode consumir, né? Não Uhum. em excesso, mas Sim, é para aquela finalização só, né? Então, assim, o ideal mesmo, a gente tem uma culinária tão rica, né? Em temos. temperos. Temos muito temperos, Então, e é. fora as propriedades também, que são excelentes, né? Uhum. Antioxidantes que a gente consegue ali extrair dos temperos. Sim. Então, desbravar mais isso, aproveitar mais isso, né? Então, evitar esses condimentos prontos, né? Temperinho, caldinho de tabletinho de Caldo! caldo, É, não vou esses falar a marca para não pozinhos. fazer propaganda. Você sabe muito bem qual é. Caldo.
né? Exclui da É aquilo, vida. não, aquilo não presta. Tira da sua cozinha os É. temperos prontos, as gorduras ali de fazer frituras. Tira isso também, que também não é necessário. Você também é adepta do descascar menos, né? Não, desembalar menos Desembalar e menos e descascar descascar mais, né? mais. É Aham. adepto, né? Com né? certeza, com certeza. A gente tem tanta coisa boa, né? Para Temos, né? consumir, tantos alimentos bons. Como o Brasil é rico Super. em alimentos, né? Temos Somos tanta privilegiados. variedade e não falta, né? Não, não Tudo fala. que se planta dá, né? Uhum. No quintal, qualquer pedacinho dá ali, os temperinhos que você precisa, né? Gente, eu tenho salsa plantada no quintal aqui, eu planto. É um pedacinho, assim, uma jardineira. Sim, é ótimo. Eu falo até quem mora em apartamento e tal, dá para dar um jeitinho, dá para ter um vasinho No ali de um vaso, é. manjericão, de um orégano. Isso daí vai trazer muito mais Eu sabor tenho para tua alecrim, eu comida. tenho manjericão, eu tenho orégano, eu tenho. Nossa, tem tanta coisa ali. Salsa, sabe? Sim. E Tem essa, morango. e essa é a graça, na verdade, né, de se É, alimentar bem e saudável. É você ter tanta variedade assim de forma natural, sim. né? Você saber aproveitar muito mais isso. Por isso que eu falo, é muito inclusão. Não pensem no que vocês têm que tirar, pensem mais no que você pode incluir de bom. Que aí você Figo. deixa de sentir falta das Esse coisas. ano eu comi tanto figo aqui, porque eu tenho um Aham. figo no vaso na frente de casa Olha aqui. que legal. Meu, comi tanto figo, daquele roxinho, mas que Sim. delícia. É a Aham. fruta E que eu é mais ótimo, é gosto. aproveitar essas frutinhas da estação. Sim, muito Melhor bom. coisa. Agora a gente tá na época de pocã, né? Pouca. Pocã, pinhão. Pouca é muito calórica? Ela é, não muito O calórica. que que é É muito indicado para você similar, né, comer no dia? aparente. Uma, duas, três, 10, 20? Aí também não, né? 20 também Ah, rapaz, não. tem gente que senta Ah, na frente vai, de até uma sacola de umas pocã. três, assim, duas, três, né? O ideal é a gente conseguir variar mais, né? Sim, 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 é Pelo menos verdade. três frutas diferentes por dia, assim, Ah, seria o ideal, né? sim. Então, mas a apoca é excelente, tem bastante fibra também, tem vitamina C agora, que a gente vai precisar muito dela, né? Que vai entrar o friozinho aí. Tem gente perguntando sal rosa, se é Aham. saudável, sal do Himalaia. Olha, ele é um pouquinho mais saudável do que o nosso, né? Do que o branquinho ali, mas de verdade, assim, para quem, como a gente não pode consumir uma quantidade muito grande também, a gente Uhum, consegue se alimentar bem usando o sal normal. Ele uhum. não vai ter uma diferença tão grande assim. Essa questão do sal integral e o sal refinado, o que que é isso aí? É que o integral ele tem um pouquinho mais de minerais do que o refinado, né? O refinado é tudo que. O açúcar também é a mesma coisa. O refinado também é o que é extraído todas as propriedades dele para ele poder ficar branquinho. Da onde que vem esse sal integral? Ah, Não aí você me sabe? pegou. É, porque eu vejo muito sal marinho vendido no supermercado, né? Integral marinho. Sim, sim. É que daí o marinho também ele tem o potássio junto. Então tem algumas diferencinhas assim. Para o Entendi. público saudável, né? Nós, assim, a gente não precisa necessariamente ficar fazendo essas trocas. A gente usando o refinado já com controle, já tá excelente. Outro dia eu vi também uma pessoa batendo sal grosso no liquidificador para afinar o sal, que diz que o sal grosso é um sal integral. Não sei, não vejo muito fundamento nisso, né? Mas tem Vai. a internet, gente, é tão cheio de Que daí coisa. para poder usar na culinária também, É, daí o moidinho, né? é, Batidinho vai ser moidinho, mais sim. fácil. É, essas coisas da internet a gente tem que tomar bastante cuidado, porque tem coisas que procedem, tem outras que não. Eu sempre É, estou investigando, perguntando para quem entende, porque não é fácil, viu? A mas quantidade de informação que a gente está recebendo na sim. internet hoje Não, e tanto assim, e os dois lados são complicados, né? A falta de informação é complicada, mas o excesso dela também, também. porque tem muita coisa ali que não tem fundamento, né? Uhum. Tem gente Então é achando que muito já que modinha. não precisa mais de nutricionista, porque no Google responde Então, tudo. por isso, pois é, então tem, né? É bem complicado. Por isso que eu falo, não adianta. Eu ainda atendo os meus pacientes muito de forma personalizada, Sim. porque é muito individual.
É, porque eu tenho que Porque conversar com você e você tem que analisar como que é meu dia a dia, né? exatamente. Agora, por exemplo, assim, eu tenho um paciente que ele tem um perfil e gosta muito mais, e ele não tem necessidade, por exemplo, de excluir o glúten. Uhum. Mas lá a gente vai procurar outras informações na internet e, nossa, fazem, né, Essa é outra muita. coisa. Glúten, lactose, tá. Eu preciso excluir isso da minha vida? Se você é uma pessoa saudável, se você não é intolerante à lactose, se você não é Tem celíaco, que fazer você, exame, né? você não precisa excluir isso. Tem que fazer Então, exame para tudo é saber bem se é, né? individual. Tem que fazer exames. É claro que o consumo em excesso também não é legal, Sim. né? Mas tudo com muito equilíbrio, tudo muito bem personalizado ali, a gente consegue ir administrando, né? Eu vejo muita refeição, muita comida, muitos itens, né, na nossa alimentação sendo crucificado durante o tempo e de repente agora viram heróis novamente, né? Ó, exemplo, ovo, é a gordura de porco, né? São coisas assim que eram naturais de Sim. antigamente, né? Que Uhum. transformaram em Aí, vilões aham. e que Então, hoje estão voltando novamente aí, né? À tona. a nutrição é ciência, né? Então, tudo Sim. sempre vai ter mil coisas falando, coisas positivas e negativas. O que que você acha melhor, usar gordura de porco ou óleo de soja? Te peguei, te Olha, peguei. depende muito realmente também, depende muito também da pessoa, né? Hum, Porque antigamente eles usavam muito, né, o óleo de porco, sim. a gordura de porco, a banha de porco, Uhum. né? Mas assim, vamos pensar como era também os hábitos antigamente, né? Tinham muito menos consumo de alimentos industrializados. Então, naquele contexto, isso era saudável, Outro dia eu isso tava era vendo bom. um vídeo com a minha esposa, né? Se não me engano, acho que era na década de 60, 70, o povo na praia no Rio de Janeiro. Gente, não tinha ninguém com barriga, todo mundo magrinho, sequinho, ninguém com barriga, nada de barriga. O pessoal não era musculoso nem nada assim, mas ninguém tinha barriga. É incrível. Aham, E todo isso mundo. reflete um pouco, acho que, do alimento industrializado, né? Sim, sim, do estilo de vida no geral, né? Sim, Dos hábitos alimentares daquela época. Também acho que as pessoas não tinham o hábito de comer tanto como hoje, também não eram tão sedentárias, né? sim, é verdade, é verdade. Hoje Então, em dia, tudo TV com controle remoto, ninguém quer sair do sofá, né? não. Ninguém quer sair do sofá. E, aham, faziam muito mais atividades, se alimentavam mais saudável mesmo, porque realmente tinham menos industrializados também, né? Então, era muito mais. Parece que é que agora a gente está voltando, né, para uma geração que está aceitando muito mais os alimentos mais naturais, né? Frutas, verduras. Então, agora que a gente está tendo uma geração assim. Mas por muito tempo, os industrializados era muito mais frequente, né? As pessoas deixavam de comer uma fruta para comer um pacote de bolacha. É Então, verdade, né? é isso que trouxe essa geração, né, que aumentou muito o número de obesos e que tá a tendência ainda, né, pelos estudos é que aumente muito mais ainda, né? Só que eu também acredito que as pessoas também estão se conscientizando muito mais. O Eduardo França tá me perguntando aqui sobre. Eu já vi sobre isso também, Eduardo. Ele falou que uma vez viu na internet o pessoal escovando os dentes com uma pasta de dente com açafrão. Essa pergunta eu vou deixar para te responder na semana que vem, na terça-feira, nós vamos estar aqui com uma cirurgiã dentista e ela vai te responder sobre isso daí, tá bom? Ela vai te falar sobre isso, porque os dentes. Gente, eu descobri tanta coisa esses dias indo na dentista lá, ela me deixou assustado. E essa nossa situação aqui de estar cadeirante, de estar muito tempo internado, tem algumas coisinhas aí que vão te assustar também, tá? Mas isso fica pro Curiosa já próximo então. programa, fica pro próximo programa aí, tá? Eu descobri uma coisa do tártaro que fiquei, nossa, muito assustado. Mas não vou falar nada, não vou dar spoiler. Vamos assistir então. O Jadiel estava perguntando ali, a gente não terminou de falar sobre os alimentos que ajudam na digestão, né? A gente falou só do abacaxi lá e acabou que não falou de outro, né? Aham.
O mamão também é bem legal. Tem alguns chazinhos que também são bem legais para digestão, que ajudam bastante. A hora de consumir essas coisas. Chá Assim, de hortelã. a hora de consumir abacaxi, a hora de consumir mamão. Pode consumir junto, né? Como pode ser deixar de sobremesinha, por exemplo. Hum, Né? Então, você fez uma refeição ali que, você sentiu que você não tem uma digestão tão fácil daquele determinado alimento, já coloca um abacaxizinho ali de sobremesa. sim. Ou toma um Vocês- chazinho também que nosso, ajuda ali, um chazinho de hortelã, nosso também país é legal. muito rico em frutas, né? País tropical e aqui nós temos muita banana. A banana pode comer todo dia? Pode ir, Todo dia? pode sim, É, pode sim. faz bem. Faz bem, super saudável. Ela não dá cãibra mesmo? Ela Ai, hoje evita. em dia é bem difícil quem tenha realmente deficiência de potássio para É, ter né? cãibra, né? É. Por causa dela. Mas ajuda principalmente para os atletas. É ótimo, é Hum, uma fruta maravilhosa para dar energia. mas ela também é calórica, né? É, É um também pouquinho mais tem que calórica, consumir. aham. Mas assim, ó, é claro que tudo em excesso Tudo em vai fazer excesso mal. faz mal, né? É verdade. Né? Mesmo os alimentos saudáveis, né? Uhum. Mas tranquilamente, comer uma banana, duas bananas no dia, a banana é uma fruta ótima. Olha, Que ela, a Melissa quer aparecer hoje no podcast, Melissa. ela Mas essa menina quer. é muito dada. Ela com todo mundo, ela sobe no colo, lambe, né? Muito carinhosa, né? E a banana é excelente para quem sente vontade de comer doce. Ah, Porque é? ela tem triptofano, que É também isso que eu ia auxilia. falar, é. Sim, Então a banana é uma auxiliar para quem. para quem gosta de doce, Uhum, uma boa aliada. é. Comer uma banana com um pouquinho de cacau em pó ou de canela em Hum. pó também, fica bem gostoso. Nossa, outro dia eu vi falar que o cacau em pó é muito bom, né? Também para Excelente, saúde. excelente também, é antioxidante, Olha. dá energia, gera uma energia ali que ela tem uma ação mais prolongada. Cacau em Então, pó não é chocolate ralado, tá? não. Não é. Cacau 100%. É 100%. Ele é Coloca, amargo. com a banana que É, combina super bem. sim. Daí Uhum, a banana já tem o açúcar dela mesmo. sim. Fica o casamento perfeito ali. Uhum. E o Guaraná? O que que se me fala do Guaraná, hein? Eu. Guaraná é legal também. Eu gosto bastante de fazer, às vezes, alguns shots também de pré-treino. Também é legal, tá? Ai, Colocar meu o Deus. Guaraná ali. O meu irmão acabou, entrou aqui agora falando no chat. Ele gosta muito de cachorro quente. É muito prejudicial? Nossa, Fala aí um pouquinho sobre o socorro, cachorro quente, né? sobre a salsicha. Fala aí. Sou... É o combo perfeito. É como perfeito, pra... né? pra te Perfeito. levar dessa pra mim outra. Melhor, Nossa, melhor ou cara. pior, né? Pior, bem pior. Gente, eu confesso pra Muito vocês também, sódio, eu muito confesso pra vocês também, gostava conservante, muito de cachorro quente, mas corante. é um problema que ele é muito artificial, né? Muito, muito, muito. Tem bastante condimentos ali, né? Mas Mas escute, eu não tenho a opção de eu fabricar uma salsichinha em casa e. tem bastante receitinhas assim legal. Você consegue fazer com frango mesmo. Uhum. Então dá pra você Você tem fazer. isso no seu livro ou não? No meu e-book não tem. Tem a opção ali, mas é uma boa pedida até. Eu É. já, inclusive, já fiz, já testei. Até Nossa, faz um a, videozinho de falando fazer a sobre isso, né? salsicha e de fazer Pessoal, eu vou mortadela deixar também aqui o saudável. Instagram dela, eu vou deixar o Instagram dela aqui no descritivo do vídeo ali. Vou deixar o Instagram dela, vou deixar o link do e-book para você comprar o e-book dela lá, porque, né, Tem várias receitinhas lá tem também. Tem muita torta, receita. tem hambúrguer, tem bastante doce. Eu elaborei Sim. um e-book de doces também, um de lanches, um de receitas para jantar, também com vários alimentos bem saudáveis, com bastante receitinha bem diversificada, Uhum. para poder variar bastante a sua alimentação ali e manter ela, né, dentro da dieta. Então, essa da salsicha é uma boa pedida, viu? Sim, sim. E Fazer uma ó, dá super salsichinha. certo. Mas assim, né? A opinião de Nutri é meio Uhum, suspeita, porque sim. É, né? a gente sabendo que é mais saudável, a gente acaba gostando. É, né? Verdade. Não, mas geralmente é Mas gostoso, né?
Mas sim, sim. Daí a gente acaba usando até a beterraba como Olha, corante ali para que show, hein? auxiliar a beterraba, a cenoura, No... para dar aquela aparência, né, Uhum. mais próxima da salsicha do O que hambúrguer, que tem de do caloria cachorro num quente. cachorro quente com uma salsicha hoje? Tem quanto de caloria? Ai, dependendo do lanche, a gente chega ali a 800 mil O calorias. quê? Tudo depende do que você vai colocar ali, né? E Ah, é essa do normalmente, curitibano que vai batata esses da frita, vai. região, pode jogar 800 calorias Meu ali, Deus do fácil. céu. É queijo, milho, ervilha, batata frita, é Batata, purê, não sei o que. aham, Nossa, sim, gente. maionese. É, Ah, realmente. E a maionese? O que também, que você me né? fala Tudo. sobre a maionese? Eu sou fã de Mas olha, maionese, tem viu? também receita de maionese fitness, hein? Ai, meu Deus, a maionese é um atraso de vida, viu? Não, tem que fazer as maioneses fitness. Lá É, tem, né? lá Molho. tem. Tem no seu Tem, e-book? aham, tem maionese caseira, tem Hum, o molho de maionese para pôr nos lanches saudáveis também. Tudo fitness. Dá para comer saudável, sim, comer, né, ter uma alimentação bem saborosa. é. Tudo a É, o gente vai adaptando. Eduardo falou aqui, no meu tempo de infância, comia de tudo e não fazia mal. Hoje em dia tá difícil de se alimentar. É realmente muito industrializado e aí as pessoas não se preocupam em ter nada no quintal, né? Sim. É E assim, mas complicado. e é verdade isso, por várias situações, né? É uma Hum, que também mudou muito, né? uhum, Até mesmo, mesmo sendo industrializado, o que a gente comia quando era criança, e você comeu uma bolacha quando você era criança, vai comer hoje, uma muito que diferente. mudou muito as receitas também da É, né? indústria, né? Então você sente essa diferença. É, realmente. E fora que, né, tantas Hoje as outras gorduras coisas novas saturadas, aí, poliinsaturadas, né? aham, açúcares, adoçantes, Emulsificantes, corantes, conservantes, tudo né? Você antes vai ver aí. assim a lista de ingredientes da bolacha Tudo que tem antes tem você vai tudo ver aí, o tem tanta coisa que depois. você não sabe nem o que que é, né? É, Porque é tudo industrializado. tudo industrializado, é terrível. Não E é uma tem. comodidade para as pessoas, né? Que nem eu falei, as pessoas estão tão atarefadas hoje no Na dia a dia. verdade, a minha real, assim, opinião sobre isso é que as pessoas também estão dando isso como desculpa. Ah, estão dando como desculpa também, né? Né? Porque vamos É porque se combinar, você, você se pegar um você, pacote de bolacha, de salgadinho, seja lá o que for, e você pegar uma maçã para você comer, é mesmo, qual a diferença? é, Né? Então, muitas vezes é desculpa. a maçã é até melhor que não precisa descascar. Dá para comer com casca e tudo, É até mais né? fácil, né? Até mais fácil. Uma boa lavada e, Pra mim, isso daí é desculpinha. né? E essa questão de lavar os legumes e lavar as frutas, só na Sim. torneira dá Não, certo? não, não, né? Tem que lavar na torneira, mas daí tem que deixar de molho, né? A O que é o solução. ideal aí para deixar de molho? É, o ideal, né? Tem alguns que são um pouquinho diferentes. Tem os próprios já para salada que você compra Já no tem para vender mercado. também? Tem próprio ali de solução, né? Da. Ai, fugiu agora o nome. Mas Eu tem. posso falar a marca? Pode falar, Não posso sim. falar a marca? Pode falar a marca, sim. É que a gente usa muito, água sanitária. Ah, que boa! Que boa! Tem umas Alô, que próprias. boa! Vamos no patrocínio! Umas próprias já pra salada. Sim. Que aí você deixa ali 10 minutinhos, uma colherzinha de sopa, 10 minutinhos ali com um Uma litro de colher de água. sopa para 1 litro de água. Isso. Faz essa misturinha de um litro de água para uma colher de Água sopa sanitária. e deixa 10 minutinhos e ok. Uhum. Então ali já é o suficiente para você poder realmente matar ali as bactérias. Gente, mas aí tem um alerta para você, tem que tomar cuidado. É a água sanitária, não é alvejante. Sim, exatamente. E também não o vinagre. O vinagre não É, mata, tá? vinagre não resolve muito, Não, né? tem gente que faz com o vinagre, mas não chega a matar. É a que boa mesmo, né? É o, como é que é o nome dessa solução lá? É água sanitária, tem, tem um nome, mas depois eu lembro.
Mas é água sanitária, que boa, viu? Não é aquele frasco branco lá, o alvejante, não presta não. Aquilo é só pra Aham. roupa, viu? É, tem gente que não sabe, acredita? É. Não, e tem o próprio que daí ele não deixa cheiro, não deixa gosto nem nada, ele já tá mais certinho. Né, Melissa? Dá-lhe batata doce na academia. O que é esse negócio da batata doce, hein? Por Ai, que é que o ótima, ela povo é implica tanto com esse negócio da batata maravilhosa. doce, né? Nossa, o carboidrato dela é excelente. Tem diferença nisso dos carboidratos, né? Se você consumir um arroz, uma mandioca, uma batata doce, né? Tem muita diferença, né? O arroz integral, arroz não integral. Sim, aham. Basicamente, assim, o arroz integral ele vai ter mais fibra do que o normal. Uhum, E também vai ter mais alguns nutrientes ali, algumas vitaminas ali que o branquinho não vai ter. Tá? E daí o que que acontece? A fibra, ela faz com que a quantidade de energia que tem nesse arrozinho ali seja liberado um pouquinho mais lento na ela corrente quebra sanguínea, mais mais devagar. devagar. Então você vai ter mais energia por mais tempo. Por Uhum, uma ação um pouquinho mais prolongada do que o branquinho. uhum. Enquanto o branco ele acaba é um carboidrato mais simples, né? Então ele acaba liberando mais carboidrato mais rápido na corrente sanguínea. Eu sou muito fã da Então, mandioca. Eu troco meu arroz por mandioca. a mandioca ela já é Sossegado. um pouquinho bem mais calórica do que o Uhum, arroz. sim. Mas a quebra dela também é mais lenta, É um né? pouquinho mais lento. É, Aham. mas eu gosto da mandioquinha. Não É, exagerado, mas a gosto. mandioca. É, tem alguns alimentos que a gente acaba, assim, na nossa prática ali clínica, né? A gente acaba usando mais para, por exemplo, para hipertrofia. Uhum. Mandioca, é, tapioca também. A tapioca, não sei, eles venderam como a tapioca como uma queridinha, né, das dietas, né? Mas você tem que tomar cuidado também com isso aí, né? É, então, se for para uma dieta de emagrecimento, por exemplo, tem que tomar cuidado, porque ela é bem calórica. Ela é uma, É é saudável, né? saudável, né? Não É, tem o glúten, mas, mas também é um carboidrato bem simples. Ela também não tem fibra. Então, entendi. para emagrecimento, tem que usar com cautela. E daí a pessoa ainda pega e coloca doce de leite, Nossa, coco, aham. Leite leite condensado, condensado, aham, pasta de chocolate, amendoim. pasta de amendoim. Nossa, Sim, fica Deus. extremamente calórico. A pasta de amendoim, ela é boa? Ela é boa, ela tem gorduras boas ali na pasta de amendoim, mas também é parecido com a situação da tapioca. É É. um alimento saudável, mas é bem calórico. Então, também Como consumir? a pasta você pode colocar com fruta que fica legal, Hum, pode misturar na banana. Também serve como um pré-treino bem legal, sabe? Para uhum. misturar ali com a banana, é excelente pré-treino. O que que é a quantidade correta de usar assim? Olha, uma porção de 20 gramas assim, tá, É menos, é tá metade de uma bem. colher. É uma colherzinha rasa. É, né? Eu não faço mais isso de colocar em medida caseira para os pacientes. Não, né? Não, Porque vocês cada não. colher em Vocês não cada. sabem brincar. Não, não. Nossa, não sabe brincar, não. Ah, tem que ser tudo em gramas, tem que ter uma balança. É, eu Não comprei dá. a balança aqui pra casa e não adianta. Tem que ser na balança, Tem que porque ser pesadinho. colher, xícara, copo, esse negócio não dá certo. Não, Ó, falando em não. copo, tem copo de todo tamanho. Aí fala Exatamente. pra pessoa, você pode tomar um cafezinho. Porra, o cara traz uma xícara desse tamanho, Não, não é é? terrível. Vocês dão um jeito de Dá um burlar. jeito de burlar, é. Corta o café. Põe o café cortando com a tesoura assim. Não, não dá, não dá. Não, tudo tem que ser pesado, tem que ser quantidade exata ali. Ah, é, Priscila, é, suas considerações finais aí, porque a gente já está encerrando. Já está dando uma horinha, você vai passar Sim, rápido, né? passa rapidinho. Eu Aham. quero te trazer mais vezes para a gente conversar sobre outros assuntos aí da alimentação, né, e tal. Sim, Mais questões, né? Porque tem tanta coisa para a gente falar nessa seara aí da alimentação, né? muita coisa, muita coisa. E Bastante. assim, mas eu acho que o que é bem importante também, né, que o pessoal é, pode levar, né, que, cara, a alimentação é o nosso combustível. Então, muitas vezes a gente cuida tão bem, né, do nosso carro,
né, cuida tão bem dos nossos animaizinhos e às vezes a gente não tá cuidando de nós, né? Não É. tá se importando tanto com o que a gente tá ingerindo. E outra situação é dieta, gente. Dieta é um estilo alimentar que você tem, não precisa ser restrição, tá? Uhum, sim. Então não precisa ter medo de dieta, que não é algo assim sacrificante. Depois que você aprende a fazer, aprende a se conhecer, você vê o quanto é prazeroso você poder se alimentar bem e melhorar tua qualidade de vida, Mais tua uma saúde, tua perguntinha aqui disposição. para encerrar as perguntas aqui. Ó, o Sim. meu irmão tá perguntando aqui. Ele tá morando no Canadá hoje, né? Ele mora lá, se mudou com a família, né? Então, estão fixando residência lá. Ele tá falando que ele usa Barberine no Canadá, que ajuda a emagrecer. Eu não sei nem o Hum, que é isso. é uma suplementação, na verdade. Hum. É, a gente acaba utilizando aqui, às vezes faz alguma prescrição também. Barberine Aham, não é muito, não é eu não usual, sou não. muito de prescrever, Uhum. sabe? É, Mas eu o que que assim, ela faz? O que que é? é um suplemento que ela ajuda nessa questão do emagrecimento e ela é natural, mas assim, auxilia, né? Tudo com uma boa alimentação também. Uhum. Entendi. Então, assim, toda suplementação, tudo que a gente faz, indicação assim, né, de fitoterapia, tudo vai Uhum. funcionar se tiver aliada à dieta certa. Dieta certa. Uhum. Perfeito. Priscila, quero te agradecer do coração aí a sua participação conosco aí, te convidando já para outros programas aí, né? Que a gente tem muitos assuntos para falar. Você quer deixar seu Instagram aí? Pode falar seu Vou deixar meu Instagram. Instagram, Nutri Priscila Passim. Lá eu sempre que dá, eu coloco algumas dicas também, às vezes compartilho um pouquinho do dia a dia, nem sempre, né, eu cuido dele sozinha lá, então tem dias que é bem movimentado, Tá certo, é isso aí. ainda bem, né? Mas sempre que dá, eu coloco, compartilho bastante coisa lá. E lá no seu Instagram tem também, na bio lá tem os links Tem, para tem os marcar links, consulta, né? aham. Tem do seu e-book, né? Isso, tem o contato lá para agendamento de consultas, tem os e-books de chás, também que vão auxiliar no emagrecimento, tem bastante chazinhos legais para vários objetivos diferentes. Ó, Tem o e-book de receitas. que bacana. Meus pacientes também, eles recebem alguns materiais diferenciados, exclusivos para eles, né, para Sim. uso dentro das dietas deles. Uhum. E temos lá as consultas, tanto presencial quanto online também, para o pessoal que é de fora. Tá certo. Priscila, muito obrigado. Quero agradecer você também que esteve ligadinho com a Eu que gente aí, ó. agradeço. Ó, até o Ney, o meu mestre, né? O Ney, ele faz shiatsu, né? Então ele trabalha shiatsu comigo e eu tô fazendo algumas aulas com ele também para aprender essa parte do shiatsu aí. Tá ligadinho com a gente. O Eduardo França, que é um atleta, já representou o Brasil aí, né? O Jadiel, que é um amigo meu que ficou internado comigo lá no Saracubixec. Todos vocês que ficaram ligados até agora e você também que está assistindo gravado, porque vai ficar gravado esse vídeo aí, que está assistindo a gente. Não deixe de acompanhar, toda terça-feira a gente faz um podcast aqui com uma figura diferente, um profissional, né, um técnico, falando sobre algumas coisas interessantes para a nossa vida, a vida do deficiente, a vida das pessoas que precisam se cuidar, né, cuidar da saúde, tá bom? Um beijão, um abraço para você, beijo no coração e até a próxima, se Deus quiser.